Bonitinha Mais Ordinária, eu acho que é um dos textos do Nelson mais importantes, né, dentro da dramaturgia nacional. E fazer de novo esse filme, eu acho que é uma grande sacada do Moacir Góes e do Diller. Porque Bonitinha, sem dúvida, é uma das melhores obras do Nelson e talvez a mais cinematográfica mesmo. E esse filme eu tenho o quê? 4 anos que eu filmei. Quer dizer, eu estou longe. É a primeira vez que eu vou ver aqui no Festival de Recife. Eu acho que quase todos viram o último corte do Bonitinha. Eu não vi, vai ser uma surpresa ver Bonitinha agora. Mas conto com colegas incríveis, João Miguel, Leandra Leal, Letícia Colim, que é a Bonitinha. É um filme que eu estou sendo honrado em fazer. Então, para mim, é um prazer estar aqui com o Moacir, com o Diller, para celebrarmos juntos aqui nesse teatro maravilhoso de 2.500 lugares, não sei quantos são. Mas é um prazer estar em Recife mais uma vez. Vamos torcer pro Bonitinho aí. Eu tô feliz. O filme estava sendo lançado, né? Faz 5 anos que a gente rodou. Eu gosto muito do filme, do meu trabalho no filme. Peraí. Mas... Novo? Eu tô muito feliz. Faz 5 anos que a gente rodou o longa, né? É muito bom o filme ser lançado. Eu gosto muito do meu trabalho lá, eu não faria nada diferente. Espero que as pessoas gostem também. Nelson Rodrigues é fundamental, é muito bom a gente ter um texto de um clássico sendo filmado, né? Sendo adaptado para o cinema. Eu acho importante a gente ir no cinema nacional, né? E ver esses filmes que não são blockbusters, mas que a gente fez com todo amor e carinho. É um filme difícil, é um filme que eu dei muito de mim, assim. Eu fui muito feliz fazendo esse filme, os atores estão incríveis. Leandra Leal, João Miguel, Gracindo Júnior, Lígia Cortez, Letícia Colim. Espero que todo mundo vá assistir. Eu quero muito que as pessoas vão pro cinema assistir Bonitinha Mais Ordinária. É uma missão difícil, é um desafio para qualquer atriz, para qualquer ator. Eu amo a embocadura dele, eu amo o texto dele, ele tem umas palavras que não são do jeito que a gente costuma falar hoje em dia, ainda tem isso, né, que ele tem uma coisa de época, que é um pouco mais misteriosa, uma língua portuguesa mais charmosa. O festival tem agora essa coisa tem tudo a ver com esse festival, né? O Nelson que amava futebol, escrevia crônicas incríveis de futebol, e tem essa brincadeira aqui com o futebol, com o esporte. É um desafio, assim, mas eu acho que eu gostei muito da garota que eu vi ali no filme com 18 anos fazendo, assim, é como se eu recebesse uma carta do passado, me dando notícia da minha coragem, do meu desprendimento, da minha loucura. Eu achei muito importante pra mim, assim, hoje poder ver isso e me alimentar, continuar fazendo coisas ousadas e continuar acreditando que pode ser bom, sabe? É um personagem difícil, é um personagem interessante, me recarregou as energias, assim, por isso que acho que vale a pena assistir o filme. E a gente convida agora ao palco a equipe do longa Bonitinha Mais Ordinária, dirigida por Moacir Góes. O filme conta a história de Edgar, um homem simples e medido pela proposta de casar-se por dinheiro com a filha do chefe dele, a Maria Cecília, ou permanecer na pobreza ao lado de Bonitinha, que era o grande amigo dele.
O Bonitinho Patrocinária, para mim, foi uma escolha porque eu acho que traz consigo uma grande questão que a gente vive há muito tempo e ela está se aprofundando cada vez mais, que é a crise de valores. Esse é o grande tema da história do Nelson. E como é o tema que reconheceu infelizmente presente no Brasil, eu sempre achei que podia ser revisitado. Nos grandes momentos de crise, visitar os clássicos, e o Nelson é o nosso maior clássico, é sempre uma fonte que pode trazer ao acompanhamento algum esclarecimento. E eu sabia que era uma história, até que já contei no teatro, que só sobreviveria, só se constituiria com grandes atores. Então, por um lado, era a questão temática, mas por outro também era a oportunidade de trabalhar com um elenco que é absolutamente extraordinário, que vem de teatro, de longas carreiras, várias linhas do Brasil, mas que com certeza poderiam, eu acho que conseguiram, dar um sentido de verdade aos personagens, que é uma que sustenta a obra do Nelson, que para mim é um manancial extraordinário. Então, eu pude contar com o João Miguel, com o Leandro, com atores extraordinários. Aqui estão dois deles, Gracinha, que é uma voz de atores do Brasil. Foi um prazer na minha vida aprender dele. E eu queria fazer uma dedicatória muito especial. Ela passou no teste com mais de 50 meninas, tinha 18 anos, ainda não tinha muita experiência, nem tem, mas tinha muito tempo, alguns anos atrás, e fizemos um pacto, na medida que o personagem era um desafio em todos os dias. Era um desafio que, de alguma maneira, era uma sombra ou uma referência da fotografia brasileira. Era um desafio com um personagem muito difícil, porque ele não tem tempo de construção dramática, e era um desafio pelas cenas que ele teria que enfrentar, e dentro de uma perspectiva para representar o filme de ser um filme realista, vivido nos dias de hoje, porque a história podia se passar na de hoje, pode se passar na de hoje, enfrentou esse desafio com profunda dedicação e coragem. Não é qualquer atriz que topa tão mergulho com a sinceridade que a Letícia deu fazendo essa cena. Então, aqui em público, hoje é o primeiro dia que a gente mostra o grupo de diante do Brasil, que para mim é um extraordinário, uma referência, sempre foi. Obrigado, e a ela, vocês não vão ter porque eu estou fazendo isso. Por último, eu queria apenas dizer o seguinte: eu fiz o meu Nelson. Acho que cada um deve fazer isso, revisitar. Os clássicos só têm sentido permanecerem vivos, e eles só podem permanecer vivos assim, na medida que cada um que se debruça sobre ele tem uma política própria. Foi isso que eu tentei fazer, foi isso que eu fiz, e hoje ele chega ao seu destino. E são vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, eu amo Recife mesmo, tudo, a comida principalmente, o sotaque muito, o cinema aqui também, obrigada por vocês terem vindo, estou muito adorada no trabalho no filme, tem alguns anos que eu já filmei, e eu tive notícia do que eu era nesse filme, quando eu vi agora, alguns anos atrás. E foi muito bom você receber uma carta de uma menina de 18 anos, assim. Eu gosto muito do Nelson, da Maria Cecília, também fiz a minha Maria Cecília, com todo respeito a você,
Boa noite para vocês. Espero que vocês se embarquem na história. Bom filme. Obrigado pela presença de todos. Para mim também é uma novidade que eu assistindo com vocês a primeira vez. Não vivi muito conhecido, já sou filho do pouquinho. Fazia tempo que celebramos o seu centenário, exatamente. E pensar que não mudar o tempo, mas não tenho dúvida que uma grande celebração se está fazendo hoje em dia no ordinário. Uma produção antiga, uma produção massiva, um grande monte massivo, um dos diretores mais apreciados e há uma oportunidade de trabalhar com esse cinema. Foi um grande presente do Renato Guilherme e agora eu quero ver se eu concordo com 4 anos depois que eu terei o que eu fiz nesse cinema. Gente, obrigado mais uma vez, espero que gostem. Obrigado pela presença de vocês. Além desses dois organizadores, diretores presentes, infelizmente não podemos trazer os outros dois organizadores do filme, que são São Miguel e Leandro Leal. O filme foi exibido pela primeira vez há 15 dias atrás em Lisboa, no Festival Peixinho de Lisboa, e Leandro ganhou o prêmio de melhor atriz. Então, essa é a primeira exibição que nós estamos fazendo no Brasil. Escolhemos exibir especialmente o que o nosso grande nosso era representando também. Então, essa é uma homenagem ao nosso e eu espero que vocês gostem do filme, que eu adoro. Nós vamos esperar então que a equipe do filme se... Visual. Ontem tivemos a exibição do longa Bonitinho Ordinário, do diretor Moacir Góes. Muito obrigado pela presença de vocês. Moacir, a gente aqui tenta fazer uma coisa realmente descontraída. Eu passo a palavra ao diretor, e aí depois vocês se apresentam, falam sobre a noite de ontem, da forma mais informal possível, e depois a gente passa a pergunta para os jornalistas. Muito obrigado mais uma vez. Já passou? Bom dia, depois de uma boa noite, que para mim foi muito especial porque foi a primeira vez que eu vi o filme numa tela dessa dimensão e com a presença do público, né, de pessoas, por mais que seja uma plateia, entre aspas, especial, porque é uma plateia de festival, com uma diversidade própria, mas de qualquer maneira o filme foi para a tela, né? Que já era uma angústia particular, o tempo que demorou para ir a cartaz ou para ser mostrado. Então eu fui dormir muito bem ontem, depois de muito tempo de angústia com essas coisas. Estou aqui para conversar com vocês e alegre que essa conversa possa se dar, porque é muito angustiante que esse diálogo se faça, às vezes, através dos jornais ou com encontros esporádicos e não uma conversa direta com quem faz crítica, quem faz matérias, quem faz os filmes, quem interpreta e tal. Acho isso salutar, bacana, democrático, obviamente preservando os espaços de autonomia de cada função, de quem faz também a crítica e faz o jornalismo, que é absolutamente fundamental que fique preservado. Então, é um prazer estar aqui e vamos nessa.
Falar um pouquinho sobre a exibição de ontem. Eu fiquei muito feliz. O filme é engraçado, né? As pessoas riram, eu achei muito bom, porque a gente se divertia muito com os diálogos do filme. Nelson é comédia também, né? Tem uma ironia, tem uma acidez, assim, na crítica. E é muito bem humorado. Eu fiquei muito feliz com a recepção do público, assim. Eu senti a plateia muito amistosa, uma energia muito boa. E eu falei ontem, né, que eu tenho uma relação com o Recife, e acho que pra mim foi bons ventos, assim, foi estrear aqui pela primeira vez, assim, achei sorte, assim, enfim. Alô, obrigado pela presença de vocês, pela presença de ontem também. Eu sou o produtor de Liberdade. O Moacir filmou em 4 semanas e eu levei 4 anos para lançar o filme, quer dizer, sobrou para mim então, né? Mas é isso aí, o filme está colocado a primeira vez, nós exibimos aqui no Recife, uma homenagem especial ao Nelson Pernambucano, querido, que eu tive a oportunidade de conhecer no meu primeiro estágio, quando eu comecei a trabalhar na TV Rio, e eu conheci o Nelson porque ele fazia parte da mesa esportiva Pacific, e era incrível aquela época no Rio de Janeiro, especialmente, né? Você tinha personalidades maravilhosas como João Saldanha, Nelson Rodrigues, na televisão ali, cotidianamente, Antônio Maria, que eu era assistente dele. Então realmente foi muito bacana. Eu conheci o Nelson e sou admirador dele até hoje, e se Deus quiser, apesar de dizer até que nós já brigamos, né? Por isso que o filme não foi lançado, eu soube disso no outro dia. Mas não brigamos, ao contrário, estamos loucos para fazer um outro Nelson Rodrigues, se tudo der certo, né, Nelson? Dependendo da repercussão que vai ter junto ao público. Se for parecida com a que nós tivemos ontem, está garantido que virá um novo Nelson Rodrigues. Qual vai fazer? Perdoa-me, Itaíra, né? Perdoa-me é uma grande opção. Bom, vamos passar as perguntas então, Maria José Caetano, Justiça. Moacir, eu vou fazer um breve histórico aqui, bem breve, prometo. É o seguinte, eu sempre tive muito interesse pela sua trajetória, porque eu gostava muito do seu pai, que era ligado à educação popular, Paulo Freire. Eu conheci um documentário de Pé no Chão Também Se Aprende e tal. Então eu saí de Brasília e fui ao Rio de Janeiro para ver a Escola dos Bufões, e fiquei fascinada. E criei assim, uma expectativa, quando você estreou no cinema, muitíssimo grande, porque eu falei, nossa, a peça maravilhosa, aquela encenação exuberante e tal. E eu me lembro que ao longo dos filmes, que você fez muitos e com muita rapidez, quando você fez a atualização do Dom Casmurro, do Dom em Gramado, eu vi e falei, não é possível. Quem fez Escola dos Bufões, esse filme não está à altura, mas jamais, não gostei do filme. Depois, quando você fez o Maria, Mãe do Filho de Deus lá, e o outro filme religioso também, eu me lembro que eu li uma crítica do Inácio Araújo sobre Maria, Mãe do Filho de Deus, né? Guardada até hoje. Aquela crítica é o seu trunfo, né? Ele dizia, analisava uma sequência do filme que ele gostava muito, ele se interessa muito por essa coisa de cinema popular e tal, e eu fui ver o filme numa sessão lotada, as velhinhas no banheiro, encantadas com o filme, mais pelo tema, não era nem tanto pelo seu trabalho, mas eu fui achando ao longo da sua carreira que o que você tinha dado no teatro, você ainda não tinha dado ao cinema. E você juntou com o Dila, que é Paulo Amarque, filme, e foi. E eu muito desiludida. Então eu fui ao cinema ontem, com esse atraso de 4 anos, eu falei, tem algum ângulo nesse caroço, que caroço tem sangolha, né? E fui assim, sem muita esperança. E gostei muito do filme. Fiquei surpresa. Achei que você fez um diálogo entre o cinema e o teatro muito bem resolvido, os atores rendem muito, a atualização é totalmente pertinente, não é a coisa do mundo lá da droga, do Rio contemporâneo e tal. Eu fiquei muito surpresa, achei que finalmente você fez um filme que está à altura da sua trajetória no teatro, né? Então eu queria que você falasse dessa relação cinema e teatro, como é que você trabalhou isso, se houve muito ensaio, como é que os atores, se você deu espaço para os atores colaborarem, mexerem no roteiro também, ou era um roteiro muito rigoroso e tal. E para o Diller, eu diria, vai ter que fazer um tribunal da verdade aqui, porque se ele filmou em 4 semanas, se você, que sempre foi pau na máquina, chegou a por 2, 3 anos, 2, 3 filmes por ano, o que aconteceu? Não, mas a gente quer a verdade.
Porque eu acho o seguinte, deve ter havido, podia-se dizer, um ator tal brigou com o Moacir Góes, não gostou, mas não, parece ali pelo elenco que a harmonia é total. Mesmo que João Miguel e Leandro não estejam aqui, deve ser que são atores muito ocupados. Eu não acredito que seja porque brigaram e gostaram. E não há por que não gostarem, porque o resultado do filme é dos mais ricos. Então você que sempre foi pau na máquina, chegou a colocar 3 longas por ano no circuito exibidor, por que você segurou um filme por 4 anos? Eu tenho a hipótese de que é a confusão dos herdeiros de Nelson Rodrigues, as 2 famílias, aquelas coisas, que deve ter uma razão concreta, que não há explicação, ninguém guarda um filme desse por 4 anos. E nem Moacir, mesmo fazendo um trabalho mais elaborado, eu não acredito que ele tenha tido fricotes de autor. Não, eu quero melhorar esse plano. Não, quero fazer isso, porque ele foi quem fez pau na máquina com vocês 2. Não é o Glauber Rocha que se trombando com um produtor, né? A relação, ele fez filmes rapidíssimo para você. Então, a gente, só a verdade, nada mais que a verdade. Não minta, por favor. Quer começar? Começa por ele, né? A verdade é depois. Vai elaborando, né? Bom, a vida mesmo tem muitos caminhos, né? E me levou a fazer os filmes que fiz. E eu não tenho como característica renegar ou vestir os pratos que comi. Fiz sempre com uma maior convicção. Jamais fui obrigado a nada, fiz porque achava que, por um lado, ia aprender muito, estava entrando no cinema, foi a porta que encontrei e que me foi aberta, e me foi aberta generosamente pelo Diller, que eu não posso nem quero negar, e também tinha uma perspectiva de trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Sempre foi uma questão muito, para mim, mais do que se Tostines vende mais, se é fresquinho ou é fresquinho que vende mais, é como viviam os cineastas brasileiros fazendo filme de 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos, ou 10 em 10 anos. Eu sempre vivi do meu trabalho, eu sempre tive que me manter e manter minha família com o meu trabalho. Então, eu jamais imaginei que eu iria, por exemplo, poder produzir um filme ou dirigir um filme, porque eu não podia parar 3, 4 anos para levantar uma produção. Então, quando eu fui convidado pelo dia para fazer cinema, eu, obviamente, me encantei e entrei e procurei fazer dos projetos aquilo que os projetos podiam ser de melhor, né, com a minha contribuição. Então, é uma carreira rápida e com muitos filmes. Eu fiz 12 longas-metragens e eu procurei fazer dos filmes aquilo que eu pudesse fazer de melhor. E reconheço que é irregular e vou dizer uma coisa que pode parecer pejorativo, mas não é, na verdade. É de foro muito íntimo. E eu também poderia dizer isso em relação ao teatro, porque eu sei que eu sou considerado um diretor bastante autoral no teatro. Mas no teatro também aconteceu isso, não com tanta frequência, mas é claro que em muitos filmes eu não me reconhecia artisticamente nos filmes, no que diz respeito, talvez, às minhas inquietações artísticas e existenciais, por exemplo, né? Mas isso não me incomodava ao ponto de não fazê-los e não me retraía. Eu os fiz inteiramente e não os renego de maneira nenhuma, nem os 2 da Xuxa, nem os 2 do Padre Marcelo, nem os filmes, todos os outros. Bonitinha foi um projeto que eu apresentei para o Diller quando ele me pediu algumas indicações de peças, de algumas coisas. Eu indiquei 2. Eu indiquei o Trair Coçais para começar e o Bonitinha, que eu já tinha feito no teatro e por adorar Nelson Rodrigues. Então eu tinha uma perspectiva muito forte, que eu acho que se realizou, de fazer uma versão sobre Bonitinha mais ordinária. Isso significa tirar um pouco o folclore, que eu acho que já virou um entulho na obra do Nelson Rodrigues.
E esse folclore está ligado a uma certa ideia de ou pornografia, ou erotização exacerbada, ou sexo, ou filmes que resvalam naquilo que se imagina que seja pertinente à obra do Nelson e que quem se debruça sobre ela com algum cuidado vê que o buraco mais embaixo é muito mais profundo. E eu tinha claro de que para essa ideia eu precisaria de um elenco que soubesse o que é a construção de um personagem. Em Nelson Rodrigues, o personagem, existe um aparente paradoxo que é o seguinte: Nelson é considerado o cara que traz a maneira de se falar para o palco. É considerado o primeiro grande autor e o maior autor do teatro moderno brasileiro, exatamente porque traz o brasileiro, a vida do Brasil para o palco. No entanto, todas as construções de Nelson Rodrigues são profundamente elaboradas. As frases, as construções dos personagens. Então, a beleza está justamente aí. Como alguém que leva aquilo que se considera a fala das ruas para o palco tem uma construção tão elaborada, né? Isso é a própria afirmação do teatro, da arte, para mim. Então eu precisava de atores que pudessem construir personagens com um sentido de verdade muito grande a partir da construção literária ou dramática do Nelson Rodrigues. No Nelson é o texto que constitui o personagem, né? Não é uma persona que fala daquela maneira. A maneira como fala é o que constitui a verdade desse personagem, e esse personagem se comportando em ação em relação aos outros, em relação aos conflitos. Então, assim, eu posso dizer que talvez, com certeza, o Bonitinha seja o meu filme mais a minha cara, é o que eu mais gosto, vamos dizer assim, porque eu fiz mesmo da maneira como eu achava que devia fazer, com os atores que eu amo, que eu adoro, e que tiveram, isso é um lugar comum, a generosidade de embarcar nisso. Se você me pergunta, por exemplo, se eu contei muito com a colaboração deles, eu contei imensamente com a colaboração deles. No entanto, tudo o que é dito estava escrito. A colaboração de um ator não se resume, essa é a menor parte, na verdade, na mudança do roteiro, se o roteiro é bom, né? A mudança das falas, se as falas são boas. Isso é um detalhe menor. A colaboração do ator fundamental é quando ele empresta o seu talento e a coragem para efetivamente mergulhar na construção do filme a partir dos parâmetros estéticos colocados de antemão. Isso eu tive o tempo inteiro. Nós ensaiamos um mês e pouco. Não ensaiei com todo o elenco, evidentemente, ensaiei com a Leandra, ensaiei com o Leon, ensaiei com o João Miguel, e fiz um trabalho que para mim marcou muito e que eu vou levar para a vida inteira, com essa menina que está aqui, que reencontrei aos 18 anos, ela com 18 anos passou no teste, com mais de 50 meninas fizeram o teste, e nós fizemos um pacto. O trabalho com a Letícia foi um dos melhores, um dos maiores prazeres que eu tive como diretor ao longo da minha carreira, porque como ela era muito inexperiente pela idade e o papel exigia uma carga, uma coragem, uma ousadia muito grande, eu fiz praticamente um pacto com ela de estarmos juntos e estabelecemos uma relação absolutamente sem intermediários. Eu ensaiei com ela um mês, quase que diariamente. Eu dei a ela um caderno em branco e disse: eu quero que você bote tudo que passa pela sua cabeça nesse caderno depois de cada ensaio. Era uma maneira que eu encontrei de fazer com que, quando ela colocasse no papel, de alguma maneira ela estruturasse um pouco a experiência pela qual ela ia passar naquele momento. Era preciso que ela transformasse em linguagem a experiência
emocional que ela ia passar nos ensaios, que ela passou nos ensaios, para que não desse uma pirada, para que não desse uma desestruturada, né? Era um mergulho numa verdade dolorosa do personagem, mas ao mesmo tempo era preciso segurar de alguma maneira, e foi a maneira como eu encontrei e que a gente fez. E foi uma experiência incrível, porque ela foi muito corajosa. Cinema, o ator fica um pouco perdido, porque não sabe o que vai acontecer, você não filma na ordem, evidentemente, você tem que ter uma confiança em quem está te dirigindo muito grande, e eu sabia que a confiança que ela tinha depositado em mim não podia vacilar com isso, né? Eu lembro que teve uma vez que eu disse para ela: fica calma que eu tenho uma filha quase da sua idade. E eu jamais faria alguma coisa com você que eu não pedisse para minha própria filha. E foram momentos delicados. A cena da curva e a cena da transa é uma coisa difícil. Foi a última cena que a gente fez, é a única cena feita em estúdio, na cena da curva no barraco, porque eu fiz o filme todo em locação, foi uma opção estética, mas a cena da curva eu tinha que fazer num lugar que a protegesse mais. Então foi uma despesa que a gente fez para segurar a onda. E foi muito difícil. Nós fizemos a cena inúmeras vezes, por vários eixos, e cada vez que a gente fazia, eu parava, tirava todo mundo do set, ficava só eu e ela, ficávamos só nós dois, e ela se recuperava e ia fazer de novo. Foi um mergulho, para mim, muito profundo. É a minha visão do Nelson, na verdade. Eu posso dizer que é o que eu entendo de Nelson no cinema, porque é preciso recuperá-lo e tirar, eu acho, que esse ranço e esse monte de coisas que se colocou em cima dessa figura. Porque o filme é um filme sobre... Sempre me preocupou isso, e o Bonitinha tem esse estigma da cena da curra, da cena de uma branca gritando negro, negro, negro e tal, não sei o quê. E o filme não é isso. A obra do Nelson não é isso. É isso também, mas é isso como uma expressão de uma crise de valores. É um filme sobre o amor. Onde está o amor? Que vida é essa que o sexo comparece sempre despregado do amor, do afeto? A relação de amor que existe no filme, o sexo não comparece, que é entre Edgar e Ritinha. O Nelson era um homem conservador, mas não conservador no sentido retrógrado, conservador no seguinte sentido, de que há valores pelos quais a gente chegou a um grau de civilização que não é possível abrir mão, e que a gente vive exatamente nos tempos de felicianos da vida das mazelas que a gente sabe que existe no país. Essa crise cada vez se aprofunda mais. Então, o meu engate com o Nelson vem a partir dessas referências. Eu falei demais. Foi muito bom lembrar das coisas. Foi? Foi. Não sei se te respondi. A verdade, né? A verdade, somente a verdade. Olha, você deve ter assistido o Rashomon, né? As 4 faces da verdade. Tem 4 faces. E tem outra, o Jorge Bernard Shaw também diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: esqueçam os fatos, me deem as versões. As versões são muito mais interessantes do que os fatos, né? Mas a verdade é a seguinte, pelo menos a verdade que eu entendo como verdade, porque a verdade muda os olhos de cada um, né? A verdade que eu relato aqui para vocês e que eu vivi em relação a esse filme foi o seguinte: quando nós resolvemos filmar Bonitinha Mas Ordinária, eu já desconfiava que seria difícil captar recursos. Primeiro porque nós vivemos uma época em que o cinema nacional havia ficado muito pudico. Nós passamos aquela fase da pornochanchada e tal, mergulhamos no ostracismo, o cinema nacional sumiu, o brasileiro não gostava do cinema nacional e o cinema realmente ficou muito pudico, a gente não abordava esse tipo de tema. E quando nós escolhemos Bonitinha Mas Ordinária, a coisa que mais me entusiasmou foi justamente isso. Nós vamos acabar com essa ideia, vamos fazer um filme vigoroso, corajoso e tal. Mas eu sabia que não ia ser fácil. E fomos. Aí
Começamos a produzir, você marca a data, escolhe o elenco, conseguimos um elenco maravilhoso e filmamos, ainda sem dinheiro. Mas a gente já tem esse hábito de ir no mercado buscar dinheiro emprestado para filmar, porque a data da filmagem você não pode mudar a data de filmagem, não tem dinheiro. Então você tem o elenco ideal, com suas agendas complicadas e tal, e você tem que filmar. Então você vai buscar dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado do cinema não é do banco, é dinheiro de agiota. E você pega dinheiro pagando 3% ao mês. E a gente vai e pega mesmo. Pega e faz. E vai depois para o mercado captar, porque eu sempre considerei mais fácil captar recursos quando você tem cenas do filme já filmado. Porque aquilo não é uma fantasia, é uma realidade. Só que essa realidade era assustadora. Então, por mais que eu fizesse promos que não revelassem tudo, o homem de marketing da empresa, porque aí tem outra questão, o financiamento é o financiamento que passa pelas empresas. E os caras são espertos, eles dizem, pô, isso aqui quando tínhamos ordinário, Nelson Rodrigues, aquela história do estupro e tal, blá, blá, blá. E muitos me disseram, você não tem um filme mais simples para trazer, não? Uma coisa mais palatável? Porque isso vai complicar a vida. Amanhã eu vou querer saber quem decidiu botar o nome da empresa nesse filme e vai sobrar para mim e tal. Então eu tive muita dificuldade. Visitei muitas empresas buscando recursos e tal. Perdemos alguns editais, até o edital da Petrobras nós perdemos. Eu só fui me recuperar com a Petrobras, que eu achava um absurdo a Petrobras, que estava nos principais filmes nacionais, não estar em Bonitinha Ordinária. E para minha sorte, no último edital, quando o Gico, que é o apelido dele é Gico, seu Castelo Branco, que é o gerente de patrocínios da Petrobras, para minha sorte, ele é um escritor de 3 livros. Então eu fui lá e fiz um apelo a ele. Ele disse, tira, mas é lógico. A Petrobras não só vai investir, você vai entrar no edital, e que se você vencer o edital, que é bem provável que vença, nós queremos inclusive o seguinte, colocar lá, Petrobras apresenta, quer dizer, foi uma coisa, um ato de coragem dele, que eu achei muito bacana, e sou muito grato à Petrobras. Como sou muito grato também ao nosso primeiro investidor, que foi o Canal Brasil, que foi o Paulinho Mendonça, foi o primeiro que deu 30 mil reais para a gente começar. E nós começamos com muito pouco dinheiro. O primeiro foi o Paulinho, do Canal Brasil, e o último foi a Petrobras. Então nós tivemos esse investimento da Petrobras foi no ano passado. Quer dizer, foram 4 anos de captação, dificuldade. Aquilo que você falou em relação à família do Nelson, de fato aconteceu. Mas isso foi antes de nós filmarmos. Nós não seríamos loucos também de filmar. Se dinheiro a gente até filma, mas sem autorização não. Nós levamos 1 ano e meio para conseguir a autorização dos direitos, porque o Nelson tinha 3 famílias. Então quem acabou resolvendo a questão foi a juíza do espólio. Foi ela quem nos ajudou. No final, depois de várias discussões e várias negativas, quando duas famílias topavam e a terceira não topava, foi a juíza do espólio quem juntou todo mundo. Isso não é possível que vocês não aprovem. E aí ela conseguiu, genialmente, quase que eu botei lá um agradecimento à juíza, mas foi ela que efetivamente conseguiu que nós fechássemos esse projeto. Depois aconteceu o seguinte, quando a gente já estava com mais recursos e tal, no ano passado, o Joffre me ligou, ainda vivo, 2 meses antes dele falecer. Ele me ligou e disse assim, Tília, você tem consciência de que você é o único que tem um filme novo da obra do papai? E eu também, porque eu acabei de comprar os direitos do Rui Castro, do Anjo Pornográfico. E ele estava super feliz. Depois que ele faleceu, acabou não fazendo, nós ficamos com o único filme. Eu fiquei também entusiasmado com o conselho do Joffre. Realmente, vamos guardar, já que nós esperamos até agora, vamos guardar para o centenário do Nelson. Mas aí surgiu outro problema. O Cadu, que era o diretor da Globo Filmes, o Cadu disse, nesse momento eu estou com muito filme na fila, não tenho como te apoiar. Eu vou te dar um apoio canhestro, vai ser um negócio ruim. Eu sei que você precisa de um apoio bom da mídia da Globo. Eu disse, mas Cadu, perdeu o centenário do Nelson. E ele candidamente falou assim, você acha que alguém vai deixar de assistir o meu filme porque é o centenário do Nelson ou não? Mas eu vou ter alguma mídia por isso. Vou ter alguma mídia por isso. Ele disse, não, você vai ter muito mais mídia se você lançar na data certa que eu vou te dar aqui. E acabamos acertando em 24 de maio. Ainda assim, com vários filmes da Globo Filmes acontecendo no meio do caminho. Mas ele disse, olha, se não for no dia 24 de maio, eu não tenho mais data para esse ano. Porque é uma enxurrada de filmes nacionais, que é uma grande notícia, né? E, infelizmente, só a Globo Filmes apoia o cinema nacional. O ideal é que a Record também apoiasse, o SBT, a Band e tal, mas... Então a Globo é quem tem apoiado e tem uma fileira de filmes para apoiar. E nós conseguimos essa data de 24 de maio e teremos uma boa mídia da Globo, que é fundamental para nós, né?
Então, essa foi a razão da demora. Vários acidentes de percurso que foram acontecendo e nós fomos guardando o filme e aproveitando para elaborar na edição, enfim, para chegar a esse filme maravilhoso que eu gosto muito também. Eu gosto muito desse filme, acho que desde o início sabíamos que era uma opção perigosa, corajosa, mas eu acredito que se tivermos essa repercussão no mercado, como tivemos ontem aqui no cinema, nós poderíamos fazer outros filmes de Nelson Rodrigues. Eu acho muito bacana, eu acho absurdo que existe esse preconceito contra o Nelson Rodrigues. Existe mesmo. Eu atestei isso na carne. Ele vai ser lançado em quantas salas? Olha, o nosso distribuidor tem medo desse filme também. É a Califórnia, porque esse filme é realmente a maldição do Nelson Rodrigues. Existe a maldição de Nelson Rodrigues. E a Califórnia, que é o nosso distribuidor, disse assim: Diga, eu estou muito preocupado com esse filme. Eu não sei quantas cidades vão lançar. Queria inclusive ter o apoio para você ligar para as pessoas e tal, e eu estou ligando. Nós fizemos uma exibição, a primeira exibição que nós fizemos num promo foi lá em São Paulo, São Paulo, Campos Jordão. Quando nós estamos saindo, alguém me segurou pelo braço, era o Luiz Severino Ribeiro. Ele disse assim: Diga, esse trailer tem que ser 14 anos e o filme 16. Ele disse: tá bom. Só isso que ele me falou, mas tenso, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Aí nós começamos a fazer os trailers e eu mandava para o Luiz olhar, mandava para o Moacir, mandava para o Paulo Sérgio Almeida e mandava para o Cadu. Não, esse filme tá 18 anos, tá 16 anos. Aí de repente, não, agora dá 10 anos, tem que esquentar mais. Então, ficávamos todos usando o trailer até todo mundo disse assim: ok, esse está 14 anos. Mandamos para o certificado lá, indicação, a censura, e voltou 14 anos. Pô, maravilhoso, conseguimos o trailer de 14 anos. Agora, o filme de 16 anos era complicado. Você olhava para o filme, pô, 16 anos, como é que a gente vai argumentar? Você tem que argumentar para a censura, né? Você tem que sugerir uma faixa de classificação baseada em argumentos sólidos e tal. Nós fizemos todos os argumentos, mas eu olhava, isso não vai dar, isso vai ficar 18 anos, vai ser complicado. Aí até surgiu uma possibilidade, eu conversei com o Moacir ficou achando bem complicado isso, porque se ficasse 18 anos, eu pensei em chamar o Jorge Ramos e dizer assim: classificação 18 anos, é pouco. Então eu pensei que seria uma alternativa da gente, vamos dizer assim, provocar um pouco, não é dizer, opa, então esse filme vai ser 21 de repente. Mas a verdade é que a censura veio 18 anos e nós voltamos lá para argumentar, e argumentamos uma série de coisas. Primeiro, comparando com outros filmes, drogas. Poxa, Meu Nome Não É Johnny tem muito mais drogas do que esse filme, e foi 16 anos. Sexo. Bruna Surfistinha tem muito mais sexo do que esse filme, e foi 16 anos. Mas eles argumentaram: não, mas tem um estupro, que é uma violência sexual. Aí eu argumentei: não houve estupro, esse estupro foi consensual, não houve estupro, ao contrário, ela estuprou os 5 depois, porque foi uma fantasia. Ela, aquele primeiro estupro, nós mostramos 3 vezes, é o primeiro estupro que acontece, narrável pelo filme, a consciência geral. Você era aqui do meu lado, por favor, pense se não viesse, cara. Seja bem. Nosso melhor remédio de todos os tempos. Mas enfim, conseguimos convencer a censura que não houve um estupro na realidade. Aqui era uma fantasia sexual. O primeiro estupro é uma fantasia, o segundo estupro narrado por ela, quando ela confessa que o cunhado estava junto, e que era uma mentira também. E o terceiro estupro, de fato, não é um estupro, ela está ali com o maior prazer, feliz da vida. E aí houve até uma mudança nesse momento, uma coisa que eu acredito que possa ter funcionado. Havia uma crítica muito grande da imprensa, que é formidável, a imprensa que ajuda muito a gente nesse momento, né? Havia uma crítica muito grande da imprensa em relação à cartilha que rolava entre os censores lá da classificação indicativa. E a coisa mais interessante que saía no jornal, especialmente do Globo, que onde eu li, é que era assim, isso está na cartilha deles lá: sexo com suor, 18 anos, sexo sem suor, 16 anos. Quer dizer, era o ar-condicionado, provavelmente, quem mudava a faixa etária, né? Mas é verdade, isso está na cartilha deles lá, né? Então, provavelmente, o ministro da Justiça chegou assim: cara, por que tanta onda em cima aí? Que você abaixa um pouco essa bola. E nós entramos justamente nesse momento em que resolveram baixar a bola
e aceitaram a nossa reivindicação que o filme voltou para 16 anos. E esse foi um outro impedimento que também atrasou, porque o próprio Luiz disse o seguinte: olha, se o filme for 18 anos, esquece, hein? Não há mais filme de 18 anos no mercado. Então luta para ser 16, nós ficamos esperando, isso demorou, a censura, até o Tiquinho conseguir lá a classificação, 18 anos, até a gente fazer a nova reivindicação para reduzir para 14, até que isso, para 16, até que isso acontecesse, perdemos ainda mais tempo. Foi quando finalmente o Cadu encontrou a data de 24 de maio. Quer dizer, então, uma série de fatores que ocorreram para que esses 4 anos se passassem. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essas coisas não são à toa. Nós chegamos no momento certo, sabe? Eu acho que, inclusive, houve uma coisa muito engraçada do Cadu. Vocês sabem, né? O Cadu não está mais na Globo Filme e foi substituído pelo Edson Pimentel. E um dos motivos, né, evidentemente, no sentimento do Cadu, que o cara está saindo triste da vida, disse: pô, eu fiz as maiores bilheterias, a Globo Filme fez um resultado extraordinário e eu estou saindo de repente em função do meu sucesso aqui, certo? E ele diz o seguinte: é porque os caras estão chamando aquilo de Globo Chanchada. Eles estão todo Globo Chanchada. Então você, por acaso, você chegou num momento muito bom, que a Globo deve estar muito feliz. Você tem um Nelson Rodrigues e um Guimarães Rosa para lançar no segundo semestre. Então exatamente é isso. Eu não sei se você vai ter bilheteria, mas é o que estão procurando aqui. Não querem mais as Globo Chanchadas, que é a opinião do Cadu. Então, eu acho que é uma oportunidade bacana que a gente chegou na hora certa com esse filme e espero que a gente consiga também a mesma receptividade que nós tivemos, pelo menos no grupo de ontem. É isso aí, a verdade tá boa? Excelente. Essa versão ficou boa? Franco. Legal, tá bom. Luiz Carlos Neto, São Paulo. Bom, pelo relato... Oi? Está funcionando? Pelo relato, pegando aquilo que a Rosário disse, né, os anos pau na máquina, e esse relato agora, eu tenho a impressão que a dificuldade foi salutar para vocês, né? Porque com certeza é o melhor filme do Moacir, e depois do juízo vai ser o teu sucesso de crítica, né? Finalmente, né, tu vai... Não esqueça o sucesso de crítica. Vamos ver. Que ela mencionou que foi fundamental na Folha de São Paulo. Não, mas olha aqui. Mas olha aqui. Isso foi a cena mais linda que ele já viu, lembra? Não, mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Ontem a gente saiu da sessão e tinha um encontro da imprensa com o Bertino. Então a gente saiu todo mundo para um restaurante. E eu fui, mas eu confesso que eu pessoalmente fui, não vou dizer a contragosto, porque depois de ver o teu filme, eu queria isolamento, eu queria ter ficado um pouquinho comigo mesmo, assim, sabe? Porque o filme mexeu muito comigo pela releitura que tu faz com o Nelson e por esse deslocamento, digamos assim, dramático que tu propõe, porque na maneira que eu vi o teu filme, tu viste que tu fizesse o teu filme relendo o Nelson, eu vi o filme do meu jeito. E eu acho que na realidade, ao tirar do Peixoto aquele estereótipo do canalha, com que ele sempre foi representado em adaptações ou coisas do vale, tu transformaste em um personagem trágico que mexeu demais comigo, demais. E além do que, com o perdão da Letícia, com o perdão do Gracindo, e mesmo amando a Leandra e o João Miguel, pelo amor de Deus, né? Esse teu irmão é um Deus. O que é esse cara, né? O que é esse teu irmão em cena? Acho que tu não falaste ontem no palco, só elogiasse os outros, porque além de tudo iam te chamar de nepotista. Né? Canalha é um nepotista. Não, mas realmente eu acho que esse deslocamento faz a força do filme, realmente. É uma atuação extraordinária, realmente, do Leon. Mas o que eu queria te perguntar, não sei o que eu quero te perguntar, eu só quero dizer que eu fiquei extremamente impressionado com o filme, o que não significa que eu acho que seja impecável. Eu, por exemplo, emperro
com a sequência final. Eu entendo a sequência final, eu gosto da hesitação da Ritinha quando ela diz aquele lance do Germanazon, né? E aquele final tem o sentido de uma construção da ética depois de falar da crise dos valores. Mas o sol eu acho meio excessivo, né? O final solar. A Suzana já gozou comigo dizendo que eu não sou carioca, não entendo como o sol é importante nessa história. Exatamente. Não, mas aquilo eu achei um pouquinho excessivo, confesso, pro meu gosto. Mas realmente eu acho que esse filme representa assim, um upgrade, né, digamos, né, do diretor, do comprometimento pessoal. Porque eu acho que é isso, né? A gente falou ali rapidamente há pouco, essa coisa de ser diretor contratado, sei lá, deve ser meio esquisita, né? Tu faz alguma coisa com profissionalismo, com empenho, com o melhor que tu tem, mas o projeto é teu, tem alguma coisa a mais, né? Então podia ser isso, né? O plus a mais, como diz o Daniel Vitor, né? Que o comprometimento pessoal traz, né, no cinema. E esse filme eu acho que tem mais. Obrigado pelas palavras, você não sabe como elas são importantes para mim. Se você tivesse gostado do Sol, eu diria que foi uma opção minha. Como você não gostou, eu falo a verdade, foi uma opção do Nelson. Tá no texto, inclusive a frase, Ritinha, olha o sol. Aí ela diz assim, o sol. Aí ele diz assim, o sol. Eles repetem 3 vezes isso. E é verdade. Mas eu sei que ali é um limite, e eu gosto de ser a única peça do Nelson que acaba bem. Eu dava aula, quando eu estava escrevendo o roteiro, na Cal, e eu fiz uma série de encontros com várias turmas, e eu contava a história e perguntava no final: alguém aqui rasgaria o cheque? Ninguém rasga a porra do cheque. No Brasil ninguém rasga mais o cheque. E tem uma coisa que eu adoro nessa história, que é o seguinte: o fio dramático Edgar balançando entre a herança ética e moral do pai ou a vida como ela está sendo vivida hoje. Isso era muito importante, isso eu não via nos outros filmes e não via nas discussões sobre a peça. O pai dele, tendo morrido pobre, mas tendo morrido honestamente, é a sombra sobre ele nesse momento de vida. Edgar é um rapaz que fica batendo igual um barco furado por aí pelo Rio de Janeiro, com essa sombra. O que eu faço disso? O que eu faço dessa herança? Né? Agora, só para falar sobre o final, eu me sinto mais à vontade quando eu trabalho com os meus demônios do que quando talvez eu seja contratado para realizar profissionalmente alguma coisa, algo que eu não vejo nenhum impedimento, algo que eu não vejo nenhum problema. Eu acho absolutamente honesto e justo que isso aconteça, que aconteceu comigo, que pode acontecer e tal, não sei o quê. Eu só tenho um princípio que é absolutamente inegociável, que é a questão da retidão, ou seja, tem que ser um projeto honesto, não pode ser um projeto safado, vamos dizer assim, e eles existem, né? Mas é verdade que tudo que eu fiz de melhor foram coisas que vieram das minhas inquietações, foram coisas que me deixaram sem dormir, foram coisas que me angustiaram, foram coisas que me deixaram alegre demais e tal. E só para fechar, assim, eu sou louco pelo meu irmão, sou louco por ele e acho ele um ator extraordinário. Mas eu tenho os pruridos, talvez bobos, de não ficar o elogiando muito, porque acho que ele
tem sua trajetória própria. Eu acho o trabalho dele absolutamente brilhante, como é o trabalho de alguns, da maioria dos atores. Por exemplo, tem um trabalho quase que silencioso da Maria do Carmo, como mãe do Edgar, que eu acho primoroso. E confesso que ela esteve sempre em pânico no set por não ter muita experiência com cinema. E ficar perturbado de ser muito teatral, e eu ficava dizendo, não, faça pequenininho, diga para ele, não se preocupe com nada. Então. Mas o Leão é um ator muito especial, ele me comove muito. Eu sou louco por ele. Então, as pessoas gostarem do trabalho dele me emociona muito. Mas eu prefiro ficar ele por ele mesmo. Não sei se você está falando nada. Um dos ensaios, né, do filme também. Ele ensaiou a gente. Maia, Jornal do Dia do Rio de Janeiro. Moacir, você falou que Letícia fez um teste com mais de 50 meninas. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, por que você escolheu a Letícia, ela tá ótima no filme, mas como é que foi esse processo de seleção que mais chamou a atenção? E Letícia, eu queria que você comentasse também como é que foi esse trabalho. É um trabalho muito maduro, você era muito nova. Como é que é agora, depois de 4 anos, assistir a esse filme? Né? O que se passou pela sua cabeça? Para mim é mais confortável agora. Foi muito bom para mim esse período, assim. Eu consegui ver com distanciamento o filme. E sem a ansiedade, né, sem o deslumbramento de ser o meu primeiro longa, de fazer uma personagem. A história gira um pouco também ali, né, do que aconteceu com ela, do trauma, ou do fetiche, ou do que depois a gente vai descobrir. A primeira vez que eu assisti, eu não faria nada diferente, assim. E todo mundo que me perguntava sobre isso, como era ver o filme anos depois, dizia, poxa, isso deve ser muito ruim, porque a gente se critica. E eu tive muita ternura, assim, pelo meu trabalho, sabe? Foi muito especial, assim, pra mim ver o que eu, com pouca experiência, consegui ter de entendimento de uma alma tão complexa como a Maria Cecília, que vai desde a perversão à doçura. Eu gosto de personagens assim. Eu tenho algo em mim que talvez o Moacir tenha visto se revelar no teste, que eu teria ali um lugar a ser acessado para dar densidade a esse personagem. Eu não sei como eu faria hoje um filme assim. Eu não gostaria de fazer hoje eu gostaria de fazer um outro Nelson, um outro personagem, assim, porque naquela fase eu estava mais para confusão, inclusive um momento muito forte peraí, para não complicar, estou pensando. Sim, quando você tem essa idade, né, 18 anos, assim, no caso da minha vida pessoal, com a educação que eu tive católica, com uma família do interior, quando eu venho de uma cidade, eu sou filha de professores e não de artistas, sou a primeira pessoa da minha família que inaugura essa profissão. Existiam muitos pilares internos meus ali que dialogavam muito com essa coisa do Nelson sobre o catolicismo, sobre a virgindade, sobre a sexualidade, né? Eu era muito jovem em relação a todos esses conflitos, assim. De alguma maneira algo em mim entrava em ebulição para também questionar tudo isso, assim, para também pensar, para também me confundir. Então, eu acho que isso tudo compõe muito do que eu vejo na tela, assim. Eu vejo que tinha uma provocação também interna minha, sabe, em relação ao puritanismo, em relação às fantasias sexuais, assim. Eu acho que eram coisas que era um mundo muito grande, assim, porque era o meu momento também, sabe? Meu primeiro namoro estava acontecendo nessa época. Então foi uma carga grande quando eu fiz o filme, porque eu tinha que dar conta de tudo que estava explodindo dentro de mim, porque quando você tem um encontro com a obra do Nelson,
Eu tinha tido 2 anos antes, não, 3 anos, com 15 anos eu estudei no Laura Alvim, com a companhia dos atores de Laura, e era Nelson na veia. E às vezes, como eu comecei a trabalhar com 8 anos, muitas coisas, às vezes, no trabalho eram apresentadas para mim antes do que eu vivia na minha vida. Eu lembro de um episódio da minha vida pessoal, que eu fiz uma cena na Malhação, só um fato, assim, para ilustrar, que ela era a primeira menstruação dela, e eu não tinha menstruado. E aí, passou uma semana depois, eu fiquei menstruada na vida real. Então, eu era uma menina, assim, sabe? Jamais imaginei uma cena, por exemplo, de uma trepada com 5 caras. Então a minha imaginação ali no filme, ela é acessada de um jeito muito forte, assim, né? Você imagina isso, se você não tem a referência, se você... Hoje em dia eu acho que eu li muito mais livros que talvez podem ter me trazido uma biblioteca maior interna, vi mais filmes que podem ter me dado... Então, eu acho que eu poderia ter imaginado e ter errado, assim. Não que eu acho que eu acerto no filme, mas eu acho, porra, assim, incrível, assim, sabe, ter feito esse trabalho, assim. Então, que bom, assim, que ele chegou até mim. A condução do Moacir foi impecável. Esse diálogo que a gente travou através do papel, eu escrevi, deixava para ele, e aí tinha momentos que ele sentia que ele poderia abrir. E eu fiquei lidando com o resultado do filme dentro de mim durante algum tempo, né? Porque as coisas ficam ecoando na sua cabeça depois, o que você viveu e tal. E eu acho que eu lidei até com saúde, assim, sabe? Com o processo também, pela estrutura da minha família, que é super convencional e tal, mas que depois fez sentido, assim. Eu tive apoio da minha família também, apesar de ser um filme... né, de bastante exposição, mas eu achei ótimo esse tempo que aconteceu, porque eu não fui com nenhum juízo de valor. Eu assisti o filme e falei, tá, vou ver. E aí é tão lindo isso, você poder assistir sem querer criticar ou sem querer ter medo. Eu já tive muito medo do resultado do filme, né, da minha exposição, do meu corpo, da minha essência estar ali revelada de um jeito que pudesse ser agressivo ou me prejudicar. E não, assim, depois de 4 anos eu sentei pra ver e eu falei, que bom, assim, foi ótimo. Eu fiz teste com muitas meninas e foi uma coisa muito delicada, porque obviamente que eu tinha que dizer no primeiro encontro, e era só um encontro, toda a verdade. Então eu pedi para que a produtora de elenco estivesse junto e o meu assistente na época, o Chu, também tivessem, porque eu ia ter uma relação tão franca com elas que era dizer o seguinte, olha, vocês vão ficar nuas. E o filme é isso, e essas são as cenas. Eu não vou enganar vocês. Então, se vocês tiverem algum problema com isso, para mim não tem nenhum problema vocês desistirem. Mas eu vou ser franco com vocês. Então, foram testes, obviamente com cenas, né, que precisava da carga dramática, saber que atrizes eram aquelas meninas, e tive também que fazer teste com nudez, então isso era delicado. Mas foi um ambiente muito saudável, né, para que isso pudesse ocorrer bem. Quando eu vi o teste da Letícia, eu vi que ali tinham 2 coisas, como eu venho de teatro, eu posso usar esse termo, depois eu explico um pouco, que conviviam uma força dionisíaca e também uma perspectiva apolínea muito grande, ou seja, havia ali alguém que podia dar contorno e beleza a um vulcão, uma loucura muito grande. Assim, nela, e depois eu fui vivendo um pouco mais e vejo, e acompanho a trajetória dela no teatro, nas coisas que ela faz, vou vê-la no palco e tal. Eu vejo que ela tem uma coisa que é o que é mais apaixonante nos atores. Eu sou muito apaixonado por ator. A melhor coisa do meu trabalho, para mim, o meu maior prazer é dirigir ator, conviver com atores. Mesmo sabendo que são seres absolutamente loucos, né? Problemáticos, mas ninguém faz o que faz e fica impune, né? E eu reconheço nela uma coisa que convive muito grande, que é um impulso, uma coragem, que a gente poderia vulgarmente chamar de loucura ou inquietação,
busca, com uma inteligência de saber que é preciso dar contorno a isso. E se isso não se transforma em linguagem, não é nada, né? Não é a loucura ou a inquietação que transforma um artista em algo interessante, ou a obra em algo interessante. Isso é uma bobagem inacreditável. Mas se não tiver essa inquietação também, se não tiver essa busca, dificilmente fará alguma coisa que a gente possa dizer que tem alguma originalidade. Então ela tinha isso, ela tem isso. Bastava o trato, era preciso fazer um trato, né? Que ela confiasse em mim e eu confiasse nela. Foi tão profunda a nossa relação que em determinado momento eu estava na pré-produção do filme, à tarde, 3 horas da tarde, e ela me liga aos prantos. E eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu vim aqui, eu falei, eu estou indo aí. Aí larguei a produção, fui lá na casa dela. Eu falei, o que aconteceu? Não, já estou melhor e tal, só me deu uma crise de choro, uma coisa. Eu falei, calma, aí ficamos lá conversando sobre as coisas, não sei o quê, eu segurando na mão dela e brincando, e depois ela acalmou e foi, e foi assim, e era assim. E eu sempre tive clareza, porque é muito difícil ser ator. As coisas explodem muito dentro da cabeça, é muita emoção, é muito arrebatamento. E se você não consegue um mecanismo de dar contorno àquilo, de estruturar aquilo, é difícil de lidar. E no caso dela, que tinha 18 anos de idade e que ia fazer um personagem desse e que ia contracenar com 5 caras que ela não tinha muita familiaridade, para mim era uma encrenca. Eu me sentia muito responsável por isso. Eu me sinto muito responsável pelos atores de uma maneira geral. Mas no caso dela, não sei se foi um sentimento paternal e tal, não sei o que foi. Foi assim. Suzana Teixeira, Jornal do Globo. Olá, foi um prazer assistir o seu filme e ver essa interpretação. Realmente você usou uma palavra arrebatadora dos atores, assim, você até terminou, maravilha disso. Agora, uma coisa que sempre me intriga é a relação teatro e cinema, como é que se faz essa passagem, como se faz essa adaptação, e você, como você fez essa passagem tendo dirigido a peça. Porque o que me chama a atenção, pensando no filme hoje, é a ênfase em close de rosto. Tem muito rosto, assim, é um cara a cara com o Nelson, muito duro, muito forte. E você dirigiu a peça no palco, você não tem esse recorte. E eu queria saber se isso foi uma opção, sabe, de privilegiar rosto, expressão, de fazer aquela avalanche convulsiva do Nelson se expressar principalmente pelo rosto. Suzana, assim, eu sou um homem de teatro e o close sempre foi uma inveja monstruosa que eu tive do cinema. Porque eu sempre tive o close, porque eu trabalhava em cima do palco com os atores. E o público não tem, obviamente, esse acesso. E não tem que ter mesmo, porque a linguagem é diferente. E o close, eu fui muito criticado já por gostar de close, como se fosse uma linguagem televisiva. E o close foi inventado pelo Griffith, não foi inventado pelo Daniel Filho, né? Eu tinha uma perspectiva de como contar essa história, que era, e isso está no filme, de fazer uma sequência de planos, de sequências que eu tivesse o close, porque aí eu teria o olho do ator. Eu acho que no cinema a alma do ator está no olho, não está na mise-en-scène ou não está no corpo, apesar de, obviamente, ser muito importante, etc, etc, etc. Então, o olho é a alma do ator no cinema, eu acho. Então, em determinados momentos, eu sabia que eu estava fechando um dos atores. É um filme de ator, é um filme de ator porque o Nelson é um autor de personagens. Eu tinha clareza disso. E eu quis fazer um diálogo de sequências, evidentemente respeitando
a especificidade de cada uma delas, entre o plano e contraplano, os closes e os planos sequências. Então, assim, eu tenho quase que 80% do filme, assim, ou é uma sequência muito fechada em closes, big closes, na verdade, e planos sequências, onde os atores, de alguma maneira, brincam dentro do quadro. Existe um plano sequência que é quando o Edgar está deitado e está quase queimando e o Peixoto vem. Aquela sequência é um plano sequência com mais ou menos 17 enquadramentos diferentes dentro do mesmo plano. Então eu vou do close ao plano aberto no mesmo plano, fazendo com que os atores de alguma maneira dialoguem com a câmera e a câmera com eles e tal. Então para mim foi um exercício muito grande. Mas eu acho que é no olho deles, é no olho dessa menina, é no olho do João, do Leon, do Gracindo, por exemplo. Foi dificílimo fazer aquela cena que o Gracindo faz brilhantemente do cheque naquele vestiário de uma academia. Nós fizemos inúmeras vezes, um foco que passa para lá, para cá e tal, não sei o quê. Quando eu estava montando, eu fiquei me perguntando muito assim, pô, caralho, não tem muito close, não sei o que e tal. Mas eu confesso que talvez eu tenha saciado a minha inveja do close sendo um homem de teatro, sabe? Eu acho que cada filme tem uma maneira de ser contada, evidentemente, cada história tem uma maneira de ser contada. Essa eu acho que se encaixou naquilo que eu imaginava, entende? Assim, então, o olho deles, que olhos. É uma pergunta para o Gracindo Júnior. Eu comentei com ele brincando aí no elevador que ele, como ele cada dia parece mais com o pai, não é? Então a gente vai vê-lo no cinema ou na televisão, parece que são duas pessoas, ele e o pai. E como ele é apaixonado pelo pai, além do laço paterno, fez um filme para o pai, um ato de amor ao pai. Eu tenho liberdade de fazer essa pergunta, e é uma pergunta de uma cinéfila meio alucinada. Talvez você ache graça e talvez você goste. Você comanda no filme uma sequência meio de uma festa, meio suruba, meio doideira, muita cocaína e tal. E seu pai fez uma sequência parecida, alucinada, no Terra em Transe. Então eu pergunto se você pensou nessa sequência, se jamais isso te passou pela cabeça, se Moacir te deu algumas, assim, vocês conversavam sobre algumas influências e tudo, ou se isso é uma mera coincidência que te deixa feliz, porque de qualquer forma você teve a oportunidade também de fazer um trabalho que evoca ele, mesmo na cabeça de cinéfilos alucinados, né? Olha, é incrível porque ontem o Silvio Darim, estava e comentou exatamente o que você falou. E eu senti exatamente, não tinha visto o filme, é a primeira vez que eu vejo o filme. Exatamente na hora, quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, isso é aquela cena do meu pai. É o meu pai. Foi um susto que eu levei na hora, exatamente na hora. Eu falei, meu Deus, mas é muito próximo, é muito... Isso é uma coisa que eu vim me observando nesse tempo todo também, de ator, que eu já sou um senhorzinho de idade, apesar de o Paulo Gracindo estar sempre lá, então estou sempre... A referência é muito grande sempre na minha vida, né? De formação mesmo de ator. É um ator o qual eu considero um dos professores da nossa arte, seja em que mídia for que a gente estiver, né? Seja em teatro, seja cinema, seja televisão. Então, para mim, é um acompanhamento que me segue, eu não tenho como fazer diferente. Quando eu vejo o Paulo Gracindo estar ali, e para mim é ótimo recebê-lo nesses momentos. É isso que acontece. Ô, Miriam, de novo eu aqui. Tudo isso que tu falasse do olho, né? Nicolas Rey, né? Cinema é a melodia do olhar, né? Tu falava e eu me lembrava disso. Mas na realidade o que eu quero é falar de uma cena do filme. Quem viu a versão do Bracciadiac com a Lucélia Santos deve se lembrar do Edgar, que é a cena emblemática daquele filme. Eu não gosto do filme, mas tem uma cena emblemática, é quando a mãe está lavando a cabeça do cabelo do Edgar e ela fica, baixa a cabeça, baixa a cabeça. Na realidade é óbvio que é uma pecado, baixa a cabeça, pega o dinheiro e acaba com esses orgulhos idiotas que o teu pai tinha, né?
E lá era todo o filme, eu tenho a impressão, se tu for rever o Brasil de Arte, ou se tu viste, não sei se viste, toda a construção do filme era em torno daquela cena, daquela ideia que expressava mais que qualquer outra essa crise de valores. E eu achei muito interessante que ela não tem esse peso na tua versão. Embora o teu filme, na realidade, como eu procurei falar, mesmo não gostando da cena final, eu acho ela importante porque é uma construção da ética e é toda a trajetória do Edgar dentro do teu filme, né? Mas a sequência em si, ela é muito breve, não tem um peso. Isso foi para diferenciar da anterior, que não tinha visto, sei lá, uma pergunta. Não, eu vi, mas me esqueci completamente. Não tinha isso na cabeça em momento nenhum, quando me debrucei por essa minha versão. O que me impressiona é que a mãe diz abaixa a cabeça, o Werneck diz sente, que mania é essa de ficar em pé, fale, você fala como titica de cabras, bocadilhos, tal, não sei o que, e ele levanta. A trajetória do Edgar é para ser um homem ereto, é para ser um homem com espinha, com uma coluna ereta, né? Ele é chamado o tempo inteiro para se curvar de alguma maneira, o tempo inteiro para pegar um atalho, né? E associar isso àquele banho, àquela falta d'água, aquela carência, aquela relação com a mãe. O que acontece com o Edgar? Edgar ele não pode se tornar um homem porque ele não deixa de ser filho. Edgar tem uma relação ali com aquela mãe quase que, vamos dizer assim, abortiva em relação à vida, né? É um homem daquele tamanho, a mãe dando banho na pia, aquela relação, por exemplo, deles com ela pedindo cheque na cama, brigando, é quase que um embate sexual ali, de piano louco entre ela, até o ponto que ela se espanta e se afasta dele, dizendo, você é igual ao seu pai. Você é igual ao seu pai e tal, não sei o quê. Então, assim, a trajetória do Edgar é a trajetória de se fazer homem, andar ereto e sair de casa. E trocar a mãe pela mulher pela qual ele realmente ama, que é a Ritinha. E ele, para fazer isso, tem que passar o interdito que é reconhecer que está apaixonado por uma puta. E que ela é para além da puta, ela é uma mulher. E é lindo quando ela diz, eu quero ser de um só. Ali, por exemplo, você vê como, às vezes, a questão dos closes e tal. Ali eu tinha toda a sequência do contraplano do João Miguel para montar. Só que ela estava tão extraordinária na sequência, eu já vinha de uma sequência que eu tinha editado muito, que vamos parar aqui, né? Vamos parar nela. Eu não preciso de mais nada, a não ser dos olhos dela nessa cena. E é uma cena de uma interpretação antológica, eu acho. Mas essa cena me marca muito, como abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. A gente é chamado o tempo inteiro para abaixar a cabeça, né? E é preciso se livrar disso, é preciso sair de casa. É só uma observação. Eu não tenho nenhuma procuração de ator, não, mas você falou que os atores são muito loucos, né? Agora eles dizem que eles enlouquecem por causa dos diretores. Então eu acho bom dividir a responsabilidade. Olha, mas não há nenhum sentido pejorativo quando eu digo que eles são loucos, não. Pelo contrário, o que eu digo é que não poderia ser diferente, né? E é verdade que diretores são capazes de enlouquecer um ator. É verdade que diretores podem fazer muito mal aos atores, com certeza. E é verdade também, talvez até em menor escala, que possam fazer bem. Quanto à loucura, eu quero fazer uma observação, então, em defesa da loucura. Para lembrar que o Fernando Pessoa, na mensagem, tem um texto que diz assim, sim, a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Loucura é importante.
Gilberto tá impossível. Loucura com método. Nossa, ele fez lição de casa. Treinou? Renato, Félix, comigo. Bom dia, eu também fico feliz em dizer que gostei bastante do filme. E eu queria perguntar ao Moacir, porque certamente uma das coisas interessantes é a atualização, né, da história, quer dizer, resolver fazer a história nos tempos atuais. Né? Quando o Nelson é tão marcado, né, por um período específico, né, de quando escreveu e tudo. Então eu queria saber como você trabalhou com essa coisa da atualização, o que é que você precisou realmente mexer, detalhes como alguns valores que, bom, certamente a crise ética é uma coisa que a gente vive até mais forte hoje. Quando a balança, como você mesmo falou, tende para o outro lado, as pessoas que ninguém rasgaria o cheque de jeito nenhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre também valores que poderiam soar antiquados, ela foi estuprada, então ela tem que casar, esse tipo de coisa. Eu queria saber como você lidou com enfim, com as coisas que, desde o Office Boy, que era contínuo e passa a se chamar de Office Boy, até coisas mais complexas. Eu acho que a gente faz um filme para os dias que a gente vive, né? Então, obviamente que se eu tivesse... Vou pegar pelo mais bobo, né? Que é a questão da troca do contínuo para o Office Boy. Isso me deixou algumas noites sem dormir. Para os puristas, evidentemente que vai reclamar dessa troca, né? Que o contínuo virou uma graça e tal, não sei o que. Só que ninguém sabe mais o que é contínuo. Os protestos não têm a menor ideia do que é contínuo. Então, eu não quis fazer um filme para aqueles que eram talvez os saudosistas ou os puristas. Eu precisei fazer um filme para os dias de hoje. Então, é boy. O contínuo é o boy, né? Com tudo que carrega e tal. Eu acho o seguinte, os clássicos são clássicos exatamente porque contêm alguma juventude. E é preciso visitá-los com os olhos, evidentemente, de hoje, né? Reconhecendo que ali há alguma questão que é constitutiva, né? Ou seja, que nos constitui, que são perenes. O Nelson tem isso. A obra do Nelson não é uma obra absolutamente brilhante em todas as peças, absolutamente regular no brilhantismo em todas as peças. É uma obra desigual, como é toda obra grande, né? Só para ter uma ideia de que eu não estou falando mal do Nelson, evidentemente, há obras de Shakespeare que são obras muito mais problemáticas do que obras muito bem resolvidas, né? Agora, eu acho que ele toca em questões que são absolutamente fundamentais, que são as seguintes. Toda a obra do Nelson está marcada por uma questão que é a relação entre aquilo que é um impulso humano e aquilo que é o interdito, aquilo que é o marco civilizatório, aquilo que o homem constitui como uma possibilidade de conviver. E por isso precisa refrear. É lógico que Nelson, consciente ou não, vai beber um pouco nas transformações que a psicanálise e tal, não sei o quê, vai empreender no mundo a partir do século XX. Mas esse é o cerne da questão do Nelson. É quase como se dissesse, o homem é um ser pulsante, com vontades e desejos irrefreáveis e às vezes absolutos e nefastos, ou seja, eu tenho vontade de comer a cunhada, então eu fico louco pela cunhada, eu vou comer a cunhada, mas há um interdito ali civilizatório que diz, não, você não pode ir, eu não posso possuir a minha filha, eu não posso possuir o meu filho, etc., que torna a vida. O exemplo mais radical disso evidentemente, algo de família, né? Que segundo a Bárbara Dora, é tão louco, ela não gosta da peça, é tão louco, tão louco, tão louco, que o Édipo o que é porque teve um incesto. Nelson Rodrigues, não satisfeito, colocou 6 numa peça só. Mas é sempre esta questão de fundo. Aquilo que é humano e aquilo que é um humano civilizado, ou aquilo que é constituído para que se possa viver civilizadamente ou em civilização. Isso está em toda a obra do cara.
na peça mais problemática à peça mais bem resolvida. Então, assim, eu acho que revisitar a obra do Nelson e ter uma visão pessoal sobre ela é o que pode fazer com que ela permaneça viva. Tentar trabalhar o Nelson como se existisse uma maneira ou de fazer filme ou de fazer peça que fosse uma tradução de Nelson é matá-lo. E eu acho que ele é um autor vivo, porque exatamente mergulhou profundamente e não só falou sobre as coisas comezinhas do mundo que viveu. O Nelson é tão brilhante que ele é brilhante para além dele mesmo. Ou seja, com certeza absoluta ele produziu uma obra que não é uma obra fruto de uma consciência racional de que vou fazer isso, etc, etc, etc. Ele lidou com forças ali e foi a lugares que dificilmente alguém vai querendo ir. Você vai e se surpreende por estar lá. É outra coisa. Terceira vez, mas é porque eu esqueci a segunda parte da pergunta, Gracinha, então eu tenho que fazer. Eu queria que você falasse daquela sequência que você aparece com aquela toalha turbante de Carmina, porque aquilo é hilário e é humor fino, não é uma chanchada, cria um estranhamento no começo e tal. Depois você mesmo brinca com aquilo, você mesmo ridiculariza aquela peça que apareceu na sua cabeça. Eu pergunto se aquilo é um improviso seu ou se a ideia já era do Moacir. Conta a verdade. Moacir, você não Muita quer falar? gente mente pra você, né? Foi, né, Moacir? Foi meio improvisado aquilo. Foi meio improvisado. Uma papagaiada mesmo, né? Ele é eu acho que aquele tinha um sentido também engraçado. E eu gostei muito. Eu queria duas coisas, desculpa, eu aproveitar um encontro desse para falar isso, mas primeiro, morrendo de vergonha, você falou do Paulo Gracindo, estou morrendo de vergonha do Paulo Gracindo ter chegado atrasado. A única coisa que ele me ensinou de verdade, eu cheguei, desculpe, dormi demais. Foi emoção, realmente quero dizer, um filme lindo e dar parabéns ao Moacir por esse filme aí. Desculpe estar misturando assuntos. Acontecia muito nas cenas, a gente filmando, algumas coisas serem criadas lá. Por exemplo, eu ensaiei um mês, mas eu jamais ensaiei uma cena. Eu ensaiava os personagens, eu ensaiava o sentido, conversávamos e tal. Às vezes, por exemplo, a gente fazia exercícios que era dançar uma cena sem palavra. Porque eu não acredito que a gente possa ensaiar cinema fora do set. Porque as coisas que acontecem ali naquele momento, você precisa estar aberto para perceber. Então, eu nunca entrei num set sem saber o que eu ia fazer. No entanto, talvez eu nunca tenha terminado um set fazendo aquilo que eu entrei imaginando fazer, né? Ou seja, os atores, o câmera, o fotógrafo, tudo impõe que você esteja aberto para a criação. O que eu acredito é que você qualifica o insight, você qualifica o improviso, né? Sabendo do que se trata, até onde você pode ir, o que você, por exemplo, com um certo improviso destrói alguma coisa mais importante. Então, se preparar significa qualificar o acaso, né? Não se preparar significa que o acaso pode acontecer, mas ele pode ser pobre, pode ser desqualificado. E nisso, se você não tem bons atores, você está fudido. Perdão da má palavra. Eu posso falar um minutinho? Amanhã eu não vou estar aqui, eu saio cedo e não é exatamente sobre o filme de vocês. Mas é uma coisa assim, independentemente da seleção do festival desse ano, todo esse tempo que eu venho ao Festival do Recife, a gente nunca teve debates tão bons. Eu acho, sabe? Teve filme que eu achei ruim pra cacete e o debate foi ótimo, realmente, porque despertou uma curiosidade e as pessoas, os diretores, atores, seja o que for, levaram uma discussão muito interessante. Então tem sido, mais do que nos anos anteriores, participar desses debates aqui tem sido, para mim, pelo menos, um prazer. Embora eu seja velho, de cabelo branco, e eu tenho aprendido muito aqui
ouvindo as pessoas. E é muito legal isso, né? A gente aprendeu. Achar que ainda tem coisas e coisas e coisas. Posso pegar uma E carona? elogiar, pega carona. E elogiar a Lígia Cortez, que também faz uma mãe maravilhosa, delicadíssima, como a mãe do Edgar. Que eu queria só depois que você falasse quem é aquela atriz, você falou Maria do Carmo, é o nome, quem é ela. Eu queria só pegar uma carona. Que o Humberto estava falando, porque eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Queria sugerir ao festival que esses debates fossem gravados, né? Porque é um material tão rico, a gente podia gravá-lo ou depois transcrever as gravações, disponibilizar em cadernos, ou os vídeos, ou na internet, enfim, que isso fosse que saísse daqui. Nós estamos com um plano de começar a transmitir na internet o debate. Esse que eu não E aí você dá o... que a gente grava na televisão também, assim, a gente pode dar uma possibilidade para as pessoas acompanharem o debate. Né? Hoje em dia temos isso, né? O cara pode estar no Rio Grande do Sul e acompanhar um debate em Pernambuco, esse é um objetivo nosso, vamos tentar viabilizar. Quero ver o que vai dizer da Maria do Carmo. Vamos ver. Olha, Maria do Carmo, o nome dela. Eu conheci Maria do Carmo vendo uma peça do Gabriel Vilela. E ela fazia um trabalho extraordinário. Aí eu fui chamado para dirigir uma peça, uma comédia de Aristófanes, na verdade foi o que propus, era para desenvolver um projeto chamado Assembleia de Mulheres. E eu pensei imediatamente, falei assim, eu quero trabalhar com aquela mulher. Porque ela é uma força incrível, além de ser uma mulher adorável, uma pessoa absolutamente adorável. E trabalhamos durante 3 meses quase de ensaio, e a peça ficou 8 meses em cartaz. Ela é uma atriz absolutamente brilhante e mal aproveitada, eu acho. Maria do Carmo tinha que fazer mais cinema, Maria do Carmo tinha que fazer minissérie na televisão, até fez uma pequena participação agora, mas ela é uma atriz de uma retidão, de uma disciplina, de uma beleza. Eu sou fã da Maria do Carmo. Eu nunca vi a Maria do Carmo fazer alguma coisa que não chamasse a atenção, no bom sentido da expressão, roubasse a cena quando ela está em cena. Assim, quando eu precisei de alguém para fazer a mãe, eu falei assim, porra, é ela, temos que trazer, porque o papel dela não é grande, eu aumentei o papel dela. A gente inventou aquele negócio do pirulito, porque não era algo que estava, não está no texto, e eu disse assim, um papel, porque tem esse problema, os papéis pequenos, o Brasil é uma doideira, porque assim, hoje no teatro isso é pior, porque no cinema você vai lá um dia, faz tudo o seguinte, você não monta mais um grande elenco, porque ninguém quer fazer papel que não seja protagonista. Então há determinados papéis que aparecem poucos, mas são fundamentais. Se não forem feitos por grandes atores, destrói tudo. Porque os personagens, eles são importantes independente do tamanho. Ator odeia esse papo. Se você chegar para um ator e dizer assim, olha, não pense o papel pelo tamanho, não importa isso, não sei o que. Uma cena ótima. Aí o cara até fala assim, legal, tá, mas tá por dentro assim, fode, porra, eu quero fazer um papel grande, né? No cinema você ainda pode lidar com isso. No teatro a gente vive uma situação terrível em relação a isso. O exemplo máximo é o porteiro do Macbeth. Você não encontra mais um ator para fazer o porteiro, e é um papel extraordinário para fazer, né? Fundamental. Então, Maria do Carmo é isso, cara. Maria do Carmo é uma grande atriz. A gente tem muitos grandes atores que não estão na mídia ou não estão na capa de caras. Ô menino, mais um porteiro do teu filme também. Nossa, pois E ele morreu quando? Logo depois. Ele morreu. Não André, viu o filme pronto, nada. não, Andrezinho foi um grande amigo, eu acompanhei toda a doença dele e eu chamei para o filme, ele já estava doente, era uma homenagem, eu não sabia quanto tempo ele ia durar e a gente ia pegá-lo e levava ele para o set e tal, e ele não queria fazer porque achava que ele estava muito debilitado, mas foi uma homenagem. E o André era o rodriguiano. O André fez o Peixoto na montagem, o Leão fez o Edgar e o André fez o Peixoto na montagem no teatro. E ele era, porque todo canalha é magro, né? Segundo o Nelson, todo canalha é magro. E ele tinha
essa coisa, ele fazia um Peixoto brilhante. Leão bebeu muito no Peixoto que ele fez. E aí foi uma homenagem. Um grande amigo. E um ator muito bom. Querido Visconde. Inesquecível, ficava puto quando alguém chamava ele de Visconde. Eu vou contar uma história pra vocês, só pra avisar, que é incrível. Ele ficava muito chateado com isso. Uma vez ele foi filmar com o Kaká, acho que era Tieta, lá no interior da Bahia, tal, não sei o quê, e acordava às 5 horas da manhã pra filmar, pegar Kombi e tal. E um dia ele era boêmio, sempre dormiu tarde, acordo tarde, ele estava sentado na Kombi lá às 5h30 da manhã. Aí passa uma criança com a mãe. Aí olha pra dentro da Kombi, tá o Visconde dentro da Kombi. Aí a criança, mãe, olha lá, o Visconde Sabugosa. Aí ele falou assim, Visconde é o caralho. Ele é um travesti do Japão no casamento, né? É um papel. Mas era uma figura docíssima, isso é só brincadeira. Pelo amor de Deus, não publiquem isso. Merlin, ontem eu comentei com você que eu acho impressionante a sua participação nos debates, inclusive dos curtas-metragens. Muito obrigado pela participação mesmo, mas vamos sentir sua falta com certeza. Gente, muito obrigado a todos. Mais um debate.